Shalom para você que acompanha o canal, agradeço muito pela sua participação. Gente, o tema do nosso assunto de hoje, do vídeo de hoje é o seguinte: a pandemia entre a fé e a ignorância, né? Lembrando, gente, que a fé e a ignorância, né, apesar de serem tão distintas, né, não tem nada a ver uma com a outra, mas elas estão muito próximas, né? A partir do momento que você sai da fé, você cai dentro da ignorância. Uma está do lado da outra. Vamos aqui para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é justamente isso: a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, resumindo, a fé é esperar e confiar. Esperar com confiança. E a ignorância é o oposto disso. É não esperar, é não confiar, é a precipitação, vamos dizer, as coisas têm que acontecerem no momento que eu quiser, né? No meu tempo e não no tempo de Deus, não no querer de Deus, mas dentro do imediatismo humano. Isso é a ignorância, né? Exatamente o oposto da fé. Gente, por que esse assunto? Porque nós estamos vivendo um momento delicado, né? A gente está aí no meio de uma pandemia e algumas pessoas rompendo, né, esse momento pela fé e outros pela ignorância, achando que é pela fé, né? Como, por exemplo, muita gente diz o seguinte: mas eu acredito em Deus, eu sou de Deus, então eu com certeza não vou contrair esse vírus, essa doença, porque eu sou de Deus. E aí vem o Salmo 91 que diz que mal nenhum chegará à sua tenda, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, nenhum mal te sucederá. Isso é a narrativa do Salmo 91, tá? Isso é o texto sem o contexto, ou seja, a narrativa sem a verdadeira explicação do Salmo. E muitas vezes, né, isso pode ser um perigo, porque as pessoas leem, é uma coisa ali muito superficial, muito rasa, não procura a profundidade do assunto, né, do Salmo, e aí muitas vezes acha que ele está seguro de tudo, né, e que nada vai acontecer com ele. Lembrando, gente, que essas palavras, elas foram citadas para Jesus em um dos momentos mais difíceis, né, de jejum, de fome, de sede e de muito sofrimento, né? E no final ele foi tentado. Isso está lá em Mateus capítulo 4. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Então, Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse o seguinte: Tu não és filho de Deus? Tu não és filho de Deus? Por que está nesse sofrimento? Lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele cita o Salmo 91, porque está escrito que aos anjos Deus dará ordem ao teu respeito para que te guarde, e com os teus pés tu não tropeçarás em nenhuma pedra. Lança-te daqui, tu não és filho de Deus? Mas aí Jesus replica de uma forma muito simples e prudente. Mas também está escrito, Satanás, que eu não devo tentar ao Senhor, meu Deus. Ou seja, não é porque eu sou filho de Deus que eu vou tentar ao Senhor, que eu vou arriscar. E lembrando que Satanás, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. A princípio, ele cita o Salmo 91 para Jesus como se ele tivesse preocupado com a situação de Jesus. E na realidade ele não estava preocupado com a situação de Jesus, mas ele estava procurando ali um pretexto, tá? Ele estava citando um texto sem um contexto, criando um pretexto
para que Jesus se lançasse e o plano de redenção da humanidade se encerrasse ali mesmo. Mas Jesus, com a prudência, venceu. Não se atirou. Não se suicidou. Embora o Salmo fosse realmente a respeito de Jesus, porque o Salmo 91, ele é um salmo a respeito do Messias de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente se abriga. Quem é esse que se senta à direita de Deus, à sombra de Deus, e habita no esconderijo do Altíssimo? Então aquele salmo é um salmo realmente a respeito de Jesus. E Satanás, ele preparou um pacote muito bem feito para tentar impedir ali o plano de salvação e de redenção da humanidade. Mas Jesus venceu com a prudência, tá, gente? Ele venceu com a inteligência e a humildade, entendendo que não é porque estava escrito a respeito dele que ele iria arriscar, que ele iria usar o imediatismo, mas ele esperava a vontade de Deus na vida dele. E aí, logo no final, os anjos vieram e serviram. No final, porque tinha que acontecer dessa forma, era dessa forma, os anjos estavam preparados para servir, mas no final da provação, no tempo de Deus e na vontade de Deus, e não no tempo do homem e nem na vontade do homem. Então, gente, essa ideia de que eu posso tudo por conta do Salmo 91, ela pode estar equivocada. Não é só o texto, não é só a narrativa, mas o sentido do Salmo. E Jesus nos dá o sentido do Salmo, é esperar no tempo de Deus. O Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: temer ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, e o conhecimento, a prudência. Então, temer ao Senhor é sabedoria, e ter conhecimento de Deus é ter prudência. Gente, o que nós estamos vivendo nesse momento é um pouco desse direcionamento de Satã, né? Muita gente dizendo o seguinte: não, mas eu sou de Deus, isso não vai me acontecer, eu não vou fazer a minha parte porque eu sou de Deus, o Salmo diz que nenhum mal te sucederá, né? Então, nada vai acontecer comigo. Devemos ter cuidado com esse pensamento, com essa narrativa, porque é um salmo citado de forma errada, de forma errônica. Pode causar a morte, pode causar o suicídio, tá, gente? Então, a prudência é o conhecimento do santo e o temor ao Senhor, toda sabedoria. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Porque tudo se sucede de igual modo, tanto para o bom como para o mal, tanto para o justo como para o injusto. Todos estão sujeitos às mesmas coisas. Só tem um detalhe, gente, é que o justo, ele se sai dos problemas. Os problemas vêm para ele, mas ele foge do mal, ele sabe como escapar. E o injusto muitas vezes não, mas todos estão sujeitos às mesmas coisas, né? E aí, gente, muita gente está pulando, né? Está lá em cima, está na parte mais alta, e Satã dizendo o seguinte: pula, não precisa tu se preocupar, não precisa se cuidar, não precisa usar álcool em gel, por exemplo, não precisa usar máscara, não toma vacina, porque tu é um ungido do Senhor, o Senhor te escolheu, nada vai acontecer contigo. Eu te recomendo, meu irmão, não pule, tá? Não se suicide, não vá nessa. Esse pensamento, ele vem e foi criado há 2000 anos atrás. E é isso que ele quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso, a função dele é essa. Então, tudo que for para ocasionar a morte, ou para precipitar a morte, ou trazer danos ao homem, ele está para operar esse favor. Portanto, eu peço para você, não pule, não se jogue, não se suicide, se cuide.